Quando eu ouvi o tema dessa campanha, na semana passada não, na terça-feira, foi falado que teria essa campanha. Eu não saberia que eu iria pregar, mas viemos aqui para cultuar e agradecer o nome do Senhor. Sabemos muito bem, irmão, que o livro de Atos é um livro que explica muito acerca do que os discípulos, ou melhor dizendo, os apóstolos viveram. Sabemos que não foi fácil para nenhum deles. Sabemos que o propósito de Deus na vida dos apóstolos era que eles fossem cumprir uma grande missão, meu irmão Ramão. Sendo que antes deles ir, eles tiveram que ficar, eles tiveram que aprender, eles tiveram que ouvir. Sabemos muito bem que Jesus ele não só começa a fazer, mas também como ele também começa a ensinar os seus discípulos a ter caráter, a ter conduta, a pregar. E ele mesmo vai dizer nos 3 evangelhos sinóticos, João, Mateus, Marcos e Lucas, que eles deveriam entrar nas cidades. E se as cidades os recebessem, eles deveriam limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, curar os enfermos. De graça eles receberiam, de graça eles deveriam dar. Só que por meio dessa situação, ao qual Deus tem um propósito na vida dos apóstolos e tem um propósito na nossa vida, o adversário da nossa alma, a todo tempo, ele vai querer que isso venha a ser impedido. Mas, diácono Ricardo, a Bíblia fala que agindo Deus ninguém impedirá. Sim, agindo Deus ninguém pode impedir. Mas só que por mais que ninguém possa impedir, o adversário mesmo sabendo aonde é a sentença dele, para onde ele vai, todo dia ele insiste para que os projetos de Deus não venham a ser concluídos na sua vida e na minha vida. Mas por quê? Porque ele sabe que se for concluído na vida do Pablo, se for concluído na minha vida, se for concluído na sua vida, você vai ser salvo. E você sendo salvo, você será canal de salvação. Ou seja, Jesus vai te arrancar das garras do inimigo. E o mesmo que Jesus fez por você, você vai fazer por alguém. Só que o adversário ele vai fazer o quê? Ele vai tramar, ele vai pelejar, ele vai fazer de tudo para que você não venha ser alguém obediente à voz de Deus, para que as promessas venham ser concluídas. Irmãos, sabemos muito bem que Jesus, o profeta messiânico, que ele fala em Isaías 7,14, portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Olhamos para o livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então tudo foi profetizado acerca do Messias. E esse Messias, ele vem para poder perdoar os pecados, ele vem para poder perdoar os leprosos, ele vem para poder ressuscitar os mortos. Prova disso, quando Jesus chega na cidade de Naum, aquela mulher já tinha enterrado seu marido. Quando ela vai enterrar o seu filho, Jesus chega e fala, você não vai ter que fazer mais isso. Sabe por quê? Porque a ressurreição chegou. E se Jesus e a ressurreição é vida, a ressurreição e a vida não é para quem está vivo, é para quem está morto. Por isso que Jesus chega naquele jovem, naquele rapaz, sendo por nome do filho da viúva de Naim. E Deus, irmãos, ele tem um propósito na vida de cada um, de uma maneira diferente. Desde que nós venhamos suportar o cargo. Só que para que nós venhamos suportar, para que nós venhamos prevalecer, ficar de pé, requer esforço. Nós olhamos para Pedro, falhou, negou. Nós olhamos para os apóstolos, pecaram, falharam. Mas em nenhum momento, meu irmão Ramão, eles abandonaram a chamada. Em nenhum momento eles saíram da vocação, porque eles sabiam que eles tinham uma missão para cumprir. E qual era a missão? Vir em Jerusalém, depois de ser revestido em Jerusalém, pregar nos confins da terra, Samaria, Judéia, Jerusalém, iria anunciar o Evangelho. E tudo que o adversário não queria é que eles viessem aprender para depois ensinar. Não é ensinar para depois aprender. Ele não queria que os discípulos viessem aprender para depois ensinar. Por quê? Porque se eu aprendo a viver com Cristo, eu saberei tirar aulas da garra do diabo. E o diabo não vai ficar nada contente. Ele vai vir jogando sujo, ele vai vir jogando pesado, ele vai vir tramando para que nós não venhamos permanecer na posição. E o que Jesus disse em Lucas 24:49? E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu já tenho uma palavra para lançar sobre a sua vida. Por mais que o adversário está tentando, está pelejando, está querendo tirar do fogo, o
mesmo jeito, missionário Monique, que Deus tem propósito nas nossas vidas, o adversário, pela sua sagacidade, por intuito de matar, roubar, destruir, ele vai pelejar contra a nossa vida. O propósito de Deus começa no Evangelho de Mateus, acerca dos discípulos. Ele vem fazendo a obra, vem ensinando. Só que eles falam, fica aí em Jerusalém. Fica onde eu vos ensinei. Mas Jerusalém é um lugar de perseguição, mas é aí que vocês vão triunfar. Mas Jerusalém tem muita guerra, mas é aí que vocês vão ser cheios de poder. Mas Jerusalém estão cortando cabeça, estão cortando braço, estão cortando perna. O discípulo está sendo falando, fica em Jerusalém. Por mais que você esteja em um lugar que você não gosta, se Deus mandou, pode a morte até passar, mas não te toca. Se Deus mandou você ficar no lugar que muitas das vezes você não quer, pode ter até ir lá, você não vai acreditar em verdade. Muitas das vezes tu pode estar no lugar ao qual o seu coração não deseja. Igual Daniel não queria ir para a Babilônia, só que aprove a Deus levar eles para lá. Mas mesmo na Babilônia, Daniel continuou sendo Daniel. Trocaram o nome para não trocar o caráter, trocaram o nome de Belsazar, mas continuou tendo postura, trocaram o nome dele para outro nome, mas ele continuou sendo quem ele era. Por mais que você esteja num ambiente ao qual você não goste de Jacó, permaneça, porque ali a graça vai se veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. É por isso que Jerusalém foi elegido, porque era um lugar de guerra, era um lugar de perseguição. Foi onde Tiago morreu na vida espada, foi onde Estevão morreu, mas foi lá que eles foram cheios de poder. Foi lá que a igreja foi cheia. E o maligno a todo tempo, preste atenção, ele vai querer fazer de tudo para que você venha sair do propósito, para que você venha sair do lugar onde você foi transformado. E qual é o propósito de Deus? Me salvar e me usar como canal de salvação. Eu não posso ser ingrato. Se hoje eu estou aqui, é porque eu tive fé e obedeci. Mas como que eu vou ter fé? A fé surge do nada? Não. Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Alguém pregou para mim, alguém me ensinou, alguém me exortou, não vai por aí. Alguém falou, não anda com certa pessoa. Alguém falou, sobe monte, ora. Alguém me incentivou porque eu fui incentivado. Então nessa noite Deus nos impulsiona a entender que nós venhamos ficar no propósito, que nós venhamos obedecer, que nós venhamos ficar aonde Deus nos levantou. Por mais que esteja doendo, por mais que esteja gemendo, por mais que o adversário está olhando de longe, está dizendo, presbítero Paulo, para. Muitas das vezes é assim, irmão. A gente ora, a gente busca, a gente sobe monte, a gente faz propósito, abre campanha, fecha campanha, e muitas das vezes não vê nada acontecer. Aí o adversário está de longe e está dizendo, tu está sangrando lá do chamado, tu está gemendo, para de pregar, tu está doendo, está muito machucado, vai ficar buscando uma marida. Só que eu muito bem entendo o que Jesus tinha para a nossa vida e o que está escrito, Lucas 9:23, ele vai dizer, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz, a cada dia, sabe o que eu entendo? Eu posso estar chegando, mas a cruz é minha, eu posso estar chegando, mas a cruz é minha, e a cruz que eu estou fazendo para mim, eu vou levar até o final. Olha para cá. Em meio o que os discípulos vão fazer para Deus, não houve facilidade. Eles viveram a vida feliz. Felicidade é diferente de facilidade. Eles foram felizes, mas não teve nada fácil. Então não vai ser fácil para mim e para você. Vamos passar por guerra. Por enquanto, a gente não toma tapa na cara. A gente não tem aquela perseguição de arrastar igual o Saulo fazendo os crentes, açoitava, chicoteava, não. Mas esse momento vai chegar. E se a gente não ficar em Jerusalém para se preparar para o momento futuro, no momento futuro a gente não vai se voltar. Então no momento presente, nós devemos ficar onde Deus nos colocou. Nós devemos obedecer ao que Deus deu ordem para a nossa vida. Nós devemos ficar na vocação ao qual Deus nos chamou. 1 Coríntios 7:20, cada um fique na vocação em qual foi chamado. A vocação pode estar doendo, a chamada pode estar doendo, dá vontade de parar, dá vontade de recuar, tá? Tu olha para si, tu olha para o seu cenário e fala, não está acontecendo o que eu queria, não está do jeito que eu queria, só que olha para a graça, olha para Cristo. Se eu olhar para mim, eu vou ver falha, eu vou ver erro, eu vou ver alguém que está sujeito a cair, sujeito a pecar, mas se eu olhar para o Calvário, se eu olhar para a cruz,
porque tinha limite não. Eles pararam porque eles se cansaram de bater em Jesus, mas mesmo Jesus apanhando, ele está no Calvário. Eu vou ter que passar, eu vou ter que passar, eu vou ter que suportar essa guerra, porque eu vou ter que quem está na terra, os pecados não são perdoados. Tu está entendendo porque tu sangra? Tu está entendendo porque tu passa na guerra? É porque tem alguém para tu salvar, tem alguém para tu ensinar, tem alguém para tu instruir. É Jesus dizendo, não para. Permanece no foco. Mas Ricardo, eu estou com um filho que não me ouve. Eu estou com um amigo que não me dá atenção. Meu esposo muitas das vezes não quer me dar ouvido. Permaneça. Não vai ser fácil. Eu olho para mim e olho para Cristo. Porque com 11 anos de idade eu decidi seguir minha vida, achando que o mundo era maravilhoso. O inimigo é assim. Ele lambuza o pecado. E aparentemente aos nossos olhos é bom. Só que bom é que te faz bem. Se o pecado não faz bem, ele não é bom. Ele é gostoso. Ele é precioso aos nossos olhos. É igual Eva. Eva olhou para a fruta e viu que era desejável à vista. Os olhos. O adversário enche nossos olhos de água para que nós viemos cobiçar o que está lá fora. Só que mesmo eu saindo da casa, mesmo eu indo para o mundão, tinha alguém toda hora, 3 horas da manhã orando. Mas onde Ricardo está? Cara dele, minha mãe dentro de casa, liberta o Ricardo Felipe. Chegava dentro de casa, quando eu chegava do monte. Quando eu chegava na cozinha, estava ela de joelho dobrado. Liberta o Ricardo Felipe. Quando eu ia acordar, eu estava cheio de sangue do poder em cima de mim. Porque ela me ungia, eu disse, liberta o Ricardo Felipe. Quando tu persevera, a capetada vai ensinar a gente. Mas também vai ter que sair. Continua orando. A esposa não está te ouvindo. Continua orando. O adversário está olhando. E tudo que ele mais quer é aplaudir pela sua queda. Vai dizendo, eu falei que ia parar. Orou tanto. Não falei que ia recuar. Pregou, evangelizou. Não falei que ia pro mundão. Meu Deus, o que é isso? Tudo que o adversário quer é isso. E além dele envergonhar, quem dá legalidade para ele, quem envergonha da honra nele, irmão. Você se lembra de Jesus? O que é que os fariseus quiseram fazer com Jesus em João 8? Teve a lei mosaica. Quem tinha que apedrejar eram os judeus que tinham que dar a ordem. Teve a lei mosaica, se ele proíbe que aquela mulher ser apedrejada, ele estava indo contra a lei de Deus, porque a palavra é inspirada por Deus. E pela lei romana, se ele fala mata, ele estava indo contra a lei romana, porque só a lei romana poderia condenar alguém. Aí o adversário está dizendo, peguei, quero ver para onde ele vai sair, porque o texto diz que eles estavam tentando achar brecha em Jesus. O próprio texto diz que eles estavam tentando achar legalidade em Jesus. Só que Jesus não foi nem contra uma lei, nem contra a outra. Ele disse que ele tiver pecado, achei a primeira pedra. Lembra de Daniel na Babilônia? Conduta, caráter, postura. Com o intuito, vamos pegar ele. Porém, na lei do seu Deus. O adversário é assim. Além dele querer nos envergonhar, ele quer nos envergonhar na presença. Perante Deus, perante a palavra. Quer usar a própria palavra para poder nos contradizer. Prova disso. Vamos para o Evangelho de Mateus capítulo 4. Ou melhor, capítulo 3. Deus, o céu se abre. Deus vê Jesus e diz, tu é meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me alegro. Só que no capítulo 4, Satanás vai dizer, se tu és. Porque primeiro vem a certeza, depois vem a dúvida. Deus bota a certeza, tu é, irmão. Ramon, tu é certo, tu é. Só que a adversário vai dizer, será que tu é certo? Olha para você, olha para isso, olha para aquilo, será que tu tem qualidade de certo? Só que o que condiz o que eu sou servo não é o que o adversário fala, é o que Deus diz ao meu respeito. Sabe por quê? Você não está vivo pelo que o adversário falou. Porque pelo adversário a gente nem estava vivo quando o Senhor. Nós estamos vivos pela graça. Nós estamos vivos pela misericórdia, presbítero Paulo. Foi a misericórdia que te resgatou na nossa putiguinha. Foi a misericórdia que te resgatou quando o pai foi perdido, cheio de medo na mente. Foi a misericórdia que te alcançou naquele funcionário da pistola, vivendo uma vida errada. Sabe por quê? Porque Jesus tinha propósito. Era para ter morrido, mas não morreu. Era para estar paralítico, mas não está paralítico. Era para ter feito, mas não venceu. Sabe por quê? A terra não deu, Jesus te deu a oportunidade de te bater. Olha aí! Só que isso não quer dizer que o adversário não vai nos tentar. O propósito de Jesus é
ficai em Jerusalém. Até que do alto, ele vai dizer, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Outras Bíblias vai dizer o dom do Espírito Santo. Então, enquanto eles não recebem, eles não saem. O perigo do filho pródigo foi sair por duas coisas: sem o pai mandar e sem revestimento. Eita! Quando Deus manda, é uma outra coisa. Quando Deus fala, vai, porque apóstolo é enviado. Apóstolo é aquele que é enviado. Discípulo é aquele que aprende. Então, por enquanto, eles estão aprendendo. Então, eles ficam. Para depois Deus dizer, vai, prega, anuncia. Só que antes de eu pregar, eu anunciar, Deus quer tratar comigo primeiro. Porque não adianta eu ser canal de salvação sendo que eu não sou salvo. Não adianta eu ser canal de cura sendo que eu estou enfermo. Não adianta eu ser canal de libertação sendo que eu estou cativo. O que é que Jesus disse? O que é que adianta o homem ganhar tudo e perder e prejudicar a própria alma? É o que eu peço a Deus, Senhor, antes do Senhor me usar para ser canal de salvação, salva minha alma primeiro. Eu não quero dizer que eu olhei para a igreja, salvo hoje, salvo para sempre, não. O adversário vai sempre querer nos tirar do caminho. O adversário vai sempre lutar. Ele vai querer enfeitar o prato. Ele vai querer que o mundo não vale a pena. Ele vai querer que vale mais a pena ficar na bebida, ficar na cachaça, ficar no cigarro, porque está na casa de pai e mãe, na vaca de vestidão. O adversário vai lutar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ele pode lutar do lado, do outro. Só que o próprio salmista vai dizer, viu, cair ao seu lado. 10 mil ações de Deus. Maravilha! Deus tem chamada para a nossa vida. E o propósito da chamada, minha irmã Paula, é que nós devemos obedecer. Muitos são chamados, maioria. Poucos são escolhidos, minoria. Só que para ser escolhido, irmão, requer obedecer. É claro que antes do mundo ser feito, Jesus já sabia, já sabe quem irá para o céu e quem irá para o inferno. Ele já sabe quem vai ser condenado, quem vai ser salvo. Ele sabe de tudo, pela sua onisciência, onipotência e onipresença. E à toa que o salmista vai dizer no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele vai dizer mais, antes de uma palavra vir na minha língua, qual o Senhor já sabe. Ele vai dizer, para onde eu fugirei da sua face? Para onde eu irei do teu espírito? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer o inferno na minha morada, até ali tu me vê. Não tem como se esconder da onipotência, da onipresença, da onisciência de Deus. Nesse culto de libertação, Jesus primeiro quer fazer em você. Primeiro Ele quer concluir em você, para depois concluir através de você. Mas em meio às guerras, irmão, em meio às provas, em meio à dificuldade, permaneça. Da parte do maligno, senhora Monique, o intuito do adversário é que nós devemos parar. Mas da parte de Deus é amadurecer a nossa fé. É nos amadurecer, é nos fortalecer. Nós olhamos para a prova que a gente passou. Se fosse para nos matar, a gente não estaria aqui, irmão. Você pode ver que em cada prova Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência, conhecimento para poder saber sobre elas. Só que cabe a gente querer. Você se lembra de Judas? Claro que foi profetizado acerca que ele deixaria o seu bispado, que ele deixaria a sua vocação. Só que em nenhum momento Jesus o abandona. Pelo contrário, Jesus dá uma oportunidade dele se arrepender. Só que foi a escolha de Judas. Então a escolha é sua. A escolha é nossa, Juliana. Quem está aí fora está cego, como eu vivia. Só que quem está aí fora não vai demonstrar, irmão. Ele vai fazer de tudo para dizer que está feliz. Só que felicidade de verdade é viver em Cristo Jesus. Não é felicidade não. É virtude, irmão. Se você em Cânticos, capítulo 1, versículo 1 vai dizer: Cântico dos cânticos que era Salomão. Versículo 2: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque é melhor o teu amor